E então vamos lá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui na Comunidade do Montanha. Eu sou o Coach Montanha e trago para você mais uma aula short, que é aquela aula curta, onde eu tenho 10 minutos ou menos para te apresentar um grande conhecimento teórico com muita aplicação prática. A aula short de hoje é a aula número 7, cujo tema é como treinar após uma lesão. Então já vamos de pronto entender qual é o ponto principal dessa aula e qual é a pergunta mais importante. Da mesma forma que acontece com quem pratica esportes em geral, futebol, levantadores de peso, corredores profissionais, ciclistas e também com as pessoas sedentárias, que acabam não fazendo nenhum tipo de atividade física, os praticantes regulares de treinamento, tá? Principalmente treinamento resistido, eles também estão sujeitos ao aparecimento de lesões. Isso pode acontecer por conta de erro durante a programação das cargas, uma técnica deficiente ou, infelizmente, simplesmente azar. A lesão ela pode aparecer realmente quando a gente menos espera. Então, para mim, a pergunta mais importante é: beleza, você se machucou e você quer voltar a treinar. A lesão já está completamente curada? Se você tiver isso em vista, então muitos problemas podem ser evitados e você vai entender isso ao longo dessa nossa aula de hoje. Para mim, a grande maioria das pessoas acaba errando quando elas tentam voltar aos treinos cedo demais, antes que a lesão se conclua ali o processo da recuperação dos tecidos afetados, das articulações afetadas. E isso faz com que muitas vezes ou elas voltem a sofrer com a mesma lesão ou simplesmente agravando aquela lesão já pré-existente que ainda não foi curada. E aí eu quero apresentar para você algumas situações de comportamentos das pessoas, levando em consideração que elas se lesionaram. Então a gente tem a primeira situação, que é quando os atletas, os praticantes de atividade física, eles acham que já estão curados, tá? Eles ainda não se resolveram em relação àquele problema de maneira completa, eles se convencem que aquilo que eles ainda estão sentindo, uma dor, aquele desconforto, tá? Restrições de movimento, nada mais é do que um encurtamento, quem sabe, e então eles voltam cedo demais para o treinamento. Uma outra situação, tá? Que é muito menos comum, que é quando o praticante ele espera um pouco mais de tempo para então voltar ao treinamento. Então digamos que a pessoa se machucou, teve um estiramento, teve uma lesão até mesmo um pouquinho mais séria, num tecido mole, no bíceps, machucou um bíceps, sentiu uma contratura muscular na coxa e ela levaria mais ou menos umas 2 semanas, 3 semanas no máximo para se recuperar desse processo, desse machucado, dessa lesão. Então a pessoa resolve passar mais uma semana extra ou 2 semanas para ter certeza que vai estar recuperada. Isso faz com que essas duas formas de lidar com a lesão, elas tenham resultados bem discrepantes. Então, na minha opinião, tá, existe um ponto importante no meio dessa estrutura, mas eu quero saber de você, em caso de lesão, se você já se machucou, qual que você prefere? A primeira situação ela é complicada, porque a volta precoce aos exercícios ela acaba fazendo com que você acabe se colocando numa posição onde algo errado, mais errado ainda, pode acontecer. Já a segunda ela é mais conservadora. Então, voltar às atividades de maneira precoce vai favorecer um retorno a um estado lesionado. Se você não concluir o processo de recuperação, voltar cedo demais é um problema. Por outro lado, a situação conservadora, na minha opinião, ela é mais recomendada, porque você vai descansar aquela estrutura muscular ou articular que você lesionou por uma semana ou 2 semanas a mais, até sentir que está recuperado. Isso vai fazer com que você tenha confiança durante a volta aos exercícios e vai permitir que você desenvolva todo o processo de recuperação daquele condicionamento que você pode ter perdido com mais eficiência. Então imagine, você acaba de se lesionar, passa 2 semanas sem treinar, volta de repente, e aí, se você se lesionar de novo, o que é que vai acontecer? Você vai passar mais 2 semanas sem poder treinar. E aí, digamos que você quer voltar a todo custo, volta no estado de lesão pré-existente. O que é que vai acontecer? Você vai se lesionar de novo e isso vai fazer com que o teu período total de recuperação ele fique muito maior do que o previsto, colocando você num looping de lesões consecutivas. Que o retorno, por mais frustrante que ele possa ser paciente a curto prazo proporciona mais benefícios a longo prazo. Um outro ponto é que quando você volta aos treinos após uma lesão, é crucial reduzir o volume de movimentos que você vai estar aplicando na área lesionada, para permitir que você tenha esse desenvolvimento ao longo do período da volta, tendo um retorno gradual aos movimentos que você estava impossibilitada de executar no treinamento. Por exemplo,
Execute apenas uma série. Eu gosto de trabalhar dessa forma quando eu tenho algum aluno que está voltando de uma lesão. Baixo bastante o volume, trabalho uma ou duas séries no máximo de um exercício naquela região lesionada. Então, digamos que a sua lesão aconteceu no ombro, tá? Um estiramento, uma contratura, até mesmo uma parte de ligamento, que exigiu que você passasse 4 semanas para se curar completamente. Se você trabalhar com muitos exercícios, tá? Muita carga, muito exercício, um volume muito grande de repetições, você vai perceber que, caso surja uma dor no outro dia, você não vai saber qual foi o movimento que proporcionou isso. Então imagine que teu ombro está lesionado, você volta a treinar, executa o supino, executa a elevação lateral, executa flexões, executa remadas e no outro dia o ombro doeu. Você não vai saber de onde veio. Um outro ponto é que se você tiver muitas séries, tá? Dentro desses movimentos, é impossível entender o que causou o problema, se foi o excesso de volume de exercício, ou até mesmo da carga, ou se foi a quantidade de repetições. É importante ter isso em vista para que você possa identificar a possibilidade de descobrir qual movimento está trazendo esse problema. Então, reduzir todo o processo a um exercício, uma série, ou um exercício e 2 séries, uma série de aquecimento e uma série principal, vai favorecer a recuperação, né, de maneira gradual. Os resultados eles vão vir justamente por conta desse processo de recuperação. Tenha paciência. Se no próximo treino você adicionar apenas uma série no desenvolvimento com a barra e o ombro doer, você vai entender que por enquanto não vai poder utilizar esse tipo de movimento. Então o ideal vai ser substituir por outro movimento na outra sessão, de forma a você testar se o padrão de movimento é que está sendo afetado ou se a região da musculatura ainda está afetando bastante. Também é necessário descobrir quem foi o culpado pelo surgimento da lesão, para impedir que isso volte a acontecer ou para que, caso você execute o mesmo exercício, a mesma carga ou o mesmo padrão motor, que isso não faça com que a tua lesão se agrave. É um processo demorado, certas lesões são mais ou menos problemáticas devido à localização. E, particularmente, região dos ombros e quadris, eles são propensos a muitas lesões. Justamente porque são regiões onde a articulação ela é muito móvel, executam, né, movimentos com uma grande amplitude de movimento. Então isso faz com que sejam, na realidade, articulações que são favorecidas pela possibilidade do machucado surgir. Minha conclusão é que depois de voltar aos treinos é melhor começar com calma e com pesos mais leves. Não precisa também treinar leve demais, mas pesos que se adequem à sua realidade e que simplesmente eles possam ser um leve desafio e não uma carga leve demais, dando a si mesmo algumas semanas nesse treino mais leve antes de voltar a treinar naquele nível que você estava antes da lesão. A menos que seja um atleta competitivo, né, com um período de tempo limitado e que sofre pressão por desempenho, afinal o esporte visa desempenho, você não vai ganhar nada se arriscando a voltar aos treinos antes de estar realmente, né, curado, recuperado desse processo lesivo. E é provável que essa atitude, tá, provoque o reaparecimento e até o agravamento da lesão existente. Não volta antes da hora. E então é isso. Eu espero que você tenha entendido a minha visão sobre a volta ao treinamento após um processo lesivo. Então, se você gostou, comenta aqui embaixo, me fala como foi a tua lesão, caso você já tenha tido, e nos vemos na próxima aula. Tamo junto.